Opa, VD04, resistor, defeito dos resistores, né? Vamos nessa. Acompanhando aí as aulas, né? E defeito de resistores, vocês compreendendo como que trabalha cada componente e como é o comportamento de cada defeito, a análise do circuito fica muito mais fácil de vocês estarem decifrando ali o acontecimento do defeito, tá? Vamos lá. O resistor tem dois tipos de defeito bem característicos dele. Um dos defeitos que cerca de 1 a 10%, que é o que possa estar acontecendo em uma placa, é quando o resistor altera, tá? E 99% quando ele altera é sempre para mais. O que significa isso? Se ele é um resistor de 100 ohms, ele vai aumentar para 150, 200, 300, ele vai ter uma alteração de resistência, tá? Mas como eu falei, é difícil dele alterar, porque um dos defeitos que mais acontece no resistor é ele abrir, tá? E quando ele abre, ele vai impedir com que os elétrons passem de um lugar para o outro. Ele é como se fosse uma ponte, somente controlando o fluxo de elétrons naquela malha. Exemplo, se a gente tiver uma tensão aqui nessa bateria de 4 volts e ele vai passar por esse resistor, o que está passando aqui nesse resistor são elétrons. Se a gente for calcular aqui, a gente vai ter 4 volts de tensão dividido pela nossa resistência. Vamos estar entrando na lei de Ohms para tentar verificar qual a corrente que vai estar passando nessa malha. Se então temos 4 volts e vamos estar dividindo pela resistência, que isso que é o que acontece na lei de Ohms, né, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então resistência é igual a tensão dividido pela corrente, e corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Nesse caso, para a gente descobrir a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então 4 dividido por 1000 vai dar 0,004, tá? Então a corrente que vai estar passando nesse circuito será 0,004 ampere, tá? Me deu uma certa dúvida agora de falar miliampere. Seria então, no caso, se fosse 4 miliampere, tá? Pelos valores aí de corrente que iria passar nessa malha aí, tá? Se fosse no caso desse resistor alterar, ele vai se opor mais ainda ao fluxo de elétrons. Não seria no caso 0,004, seria uma corrente menor, porque ele alterou para mais, não é verdade? Exemplo, se nessa malha aqui ao lado a gente tiver uma tensão de 4 volts e temos dois resistores em série de 1K cada, seria no caso a gente iria dividir a nossa tensão por 2000, que é 1000 de cada resistor, que é 1K. Então daria 4 dividido por 2, então daria 0,002 ohms que iria passar, 2 miliampere que iria passar nessa malha ao lado, tá? Ó, daí, vamos lá. Então, se tiver um defeito de alterar, que é a probabilidade menor de defeito em uma malha, seria no caso, passaria uma quantidade menor de amperes nessa malha. Agora, se fosse o caso de abrir, o defeito de abrir, se caso o R101 aqui abrir, a nossa tensão de 4 volts já não será mais dividida nesses dois resistores. Ela ficará presa em cima desse resistor aqui, porque ela não terá essa ponte para poder passar para o outro lado, né? Com que haja o fluxo de elétrons, tá? Então, aqui tá havendo uma divisão de tensão também, tá? Só para a gente voltar aqui a ideia. Então,
Caso a gente fosse lembrar aqui também, aqui seria um divisor de tensão, porque seria 4 volts dividido por duas equivalências, seria 4 dividido por 2, 2, 4 menos 2 volts de tensão aqui e aqui 0. Mas o vídeo é somente para explicar como é o defeito do resistor, ou somente alterado ou aberto. Próximo vídeo, VD05, aguardem.